Muitos têm me perguntado o que é essa transformação de consciência da qual eu falo. A maioria das pessoas, e isso é um dos argumentos basilares de toda essa filosofia, vive num estado de inconsciência. O que é isso? As pessoas vivem identificadas com certas crenças ou padrões mentais e acreditam que são essas crenças, esses padrões mentais. Nós criamos uma imagem mental sobre nós feita de ideias e conceitos que nós vamos coletando ao longo dos anos. E com isso nós formamos um eu conceitual. Nós pegamos essas ideias e esses conceitos e transformamos isso num eu. E esse eu conceitual se torna um falso eu. Por quê? Porque ele não é quem você verdadeiramente é. Se você, por exemplo, tivesse coletado outras ideias, outros padrões mentais, se você tivesse tido uma outra percepção das experiências da sua existência, você teria formado uma outra imagem mental de você. Então, o que acontece? Nós assumimos, pressupomos que somos isso que pensamos a nosso respeito. Só que o que nós pensamos a nosso respeito é uma coleção de percepções que nasceram a partir das experiências que tivemos no passado, ao longo do nosso crescimento. E não é nem tanto as experiências que definem esse falso eu, essa ideia que temos sobre nós. São as percepções que tivemos sobre essas experiências. E essas percepções já nasceram de pressupostos que criamos a partir da nossa segunda infância, por assim dizer, que é o momento em que começamos a fazer julgamentos e a discernir aquilo que acreditamos ser bom e separar isso daquilo que acreditamos ser ruim. Uma vez que nós criamos esse falso eu, feito dessa coleção de percepções que se transformam em padrões mentais, em crenças, que na verdade são os nossos condicionamentos, e os condicionamentos são a nossa mente, o nosso pensamento, tudo isso é a mesma coisa, nós passamos a nos identificar com essa imagem. Agora somos essa imagem mental, esse falso eu que criamos. E uma vez que nos identificamos com esse falso eu, nós passamos a representar um papel que corresponde com essa imagem. Então nós passamos a representar e a defender essa imagem, esse falso eu. E isso é a inconsciência. Por quê? Porque agora, nesse momento, nós não temos mais consciência de quem verdadeiramente somos. Nós passamos a representar papéis daquilo que pensamos que somos a partir das percepções que coletamos, das experiências que tivemos no passado. Então, o que acontece? Quando você passa a defender essa imagem, essa falsa noção de eu, a partir disso, toda a sua percepção de mundo é uma percepção que emerge, que nasce desse falso eu. Então, onde está o grande problema da humanidade, das pessoas? Por que nós sofremos tanto? Por que vivemos vidas tão frustradas? Porque no momento que criamos um falso eu e tornamos esse falso eu a base da interpretação que vamos fazer sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo, toda a percepção que nós teremos a partir de então, que nasce, que emerge desse falso eu, e não há como pensar fora do falso eu, por quê? Porque você se identifica com ele. Toda a percepção de mundo que envolve o quê? Envolve a percepção que nós temos sobre nós, a percepção que temos sobre o outro,
a percepção que nós temos sobre a realidade à nossa volta, toda a percepção que nós temos sobre o mundo se torna falsa. Por quê? Porque ela emerge de uma premissa falsa.